Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas, no capítulo 23, nós vamos ler do versículo 39 a 43. A palavra do Senhor nos diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado, nós juntos estamos agradecidos por um dia muito abençoado. É o primeiro dia da semana, é o dia que nós escolhemos para nos dedicarmos ao Senhor, ao templo, à casa do Senhor. Meu Pai, em nome do Teu Filho amado, nos concede todas as vitórias possíveis nesta semana, e vamos creditar cada uma delas ao Senhor que vive e reina. Obrigado pelo Filho amado, pelo sangue derramado, pelo amor dispensado e pela graça imerecida derramada sobre as nossas vidas. Em o nome de Jesus oramos ao Senhor. Amém. Eu vou falar sobre a oração do malfeitor. A oração do malfeitor. É claro que eu estou forçando um pouquinho. Se você observar bem, o malfeitor se converte. Mas eu preciso falar usando esse título até para que você possa gravá-lo. A gente às vezes usa títulos na mensagem que nos levem a memorizar. E com certeza você não vai se esquecer dessa pregação, porque ela fala da oração do malfeitor. Quantos malfeitores nós temos aqui no texto? Quantos? Começa com 2. Quantos? 2. Ótimo. Um desafia Jesus, o outro entra por baixo. Um fica por cima, o outro entra por baixo. O desafiante faz uso da palavra, dizendo: se tu és o Cristo, se tu és o ungido, salva-te a ti e a nós também. Mas se você observar no contexto do capítulo 23, você vai perceber que essa expressão salva-te a ti mesmo, ela não foi dita somente pelo malfeitor. As autoridades ali presentes também disseram: salva-te a ti mesmo. Os soldados que estavam ali também escarneciam e diziam: salva-te a ti mesmo. E o ladrão malfeitor da cruz, que não se converteu, ele simplesmente falou aquilo que estava na mente de todo mundo. Porque muitas pessoas se aproximam do Senhor Jesus para angariar benefícios, e Deus não se agrada de gente que usa Deus. Eu sempre digo para vocês que existem pessoas que Deus usa e existem pessoas que usam Deus. Qual que é o perigo de um pastor? À medida que ele vai crescendo, ele deixa de ser usado por Deus e começa a usar o nome de Deus. Por isso que a Bíblia diz: não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? Porque haveria pessoas que em um dado momento faria do nome de Deus um escudo para benefício próprio, um trampolim para as suas projeções, e nós não podemos ficar calados. Então, para que você veio aqui? O que te trouxe aqui? Você veio aqui para que Jesus resolva o seu problema? Muitas pessoas têm procurado igrejas evangélicas, elas têm se tornado um ambulatório. As igrejas evangélicas têm assumido uma postura assistencialista, e esses dias o Papa Francisco criticou. Ele disse: as igrejas evangélicas no Brasil e no mundo têm crescido por conta
de promessas e mais promessas, do tipo que você vai ficar rico, que você vai ficar curado, que você isso, que você aquilo, uma mensagem totalmente humanista, que desagrada a Deus com certeza, e o Papa também está desagradado. Até porque tem visto o crescimento explosivo das igrejas evangélicas na América Latina. Hoje as igrejas da América Latina crescem pelo menos 3, 4 vezes mais do que as igrejas dos Estados Unidos. A Europa está aos frangalhos, totalmente destruída evangelicamente falando. Então, esse malfeitor aqui, ele queria que Jesus resolvesse o problema dele, problema imediato. O Senhor Jesus, olha, eu vou dizer uma coisa para você, Ele não veio para resolver o nosso problema imediato. Verdade, eu vou ser honesto como eu nunca fui com você. Se você está achando que Jesus está muito preocupado com os teus problemas hoje, não vai nessa não, irmão. Talvez você vai continuar pobre, talvez você vai continuar enfermo, talvez você vai continuar com os problemas da tua família, os teus problemas pessoais. O que Jesus pode fazer é te dar forças para você enfrentar, mas resolver talvez não. Então o ladrão queria que Jesus resolvesse o problema pessoal dele, mas com que roupa? Com que autoridade, com que moral? Ele desafia aquele que realmente poderia fazê-lo. Como é que você entrou aqui na igreja? Você sabe que o nosso corpo fala. Ah, fulano tem o nariz empinado. Eu nunca vi um nariz empinado. O nariz está sempre na mesma posição. Mas isso significa que nós, às vezes, não usamos a linguagem verbal e falamos com a expressão corporal. O nosso corpo fala. E às vezes a boca fala também. Você vai observar que o corpo fala, até geneticamente. O homem sempre vestirá um terno enfiando a mão direita primeiro no terno. E a mulher sempre vestirá um terno enfiando a mão esquerda primeiro. Isso é genético, irmãos. Pode observar como é que as mulheres vestem um terno. Elas enfiam primeiro a mão esquerda, nós enfiamos primeiro a mão direita. É a genética, porque nós trabalhamos com o lado oposto do cérebro. Ao vestir um terno, o meu lado esquerdo funciona. A mulher é diferente. Quando ela vai vestir um terno, é o lado direito que funciona. Você vai percebendo que o nosso corpo fala, mas a boca desse menino falava mais do que o corpo. Se tu és o Filho de Deus, então resolve o meu problema. O que Jesus falou para ele? Nada. Tem gente que não merece resposta. Eu espero que você tenha vindo aqui, primeiro, pelo que Jesus é, e não pelo que Ele pode te oferecer. Oferecer, Ele pode oferecer tudo, Ele pode te dar tudo, mas Ele não vai fazer, porque Ele não é o gênio da lâmpada, Ele não é o mágico do abracadabra, não é o sim-salabim. O nosso Jesus é sério, Ele é Deus. Salva-te a ti mesmo. O Senhor Jesus não respondeu. Mas existia um outro personagem ali, totalmente elaborando aquele momento de morte de uma forma diferente. E ele então começa repreendendo o mal intencionado. Você vai perceber que esse malfeitor, ele já começa o seu ministério com voz profética. Parafraseando, ele olha para o outro ladrão e fala: cala a boca. Cala a boca, você está errado. Olha o que ele diz no versículo 40. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o dizendo, olha a voz profética, nem ao menos teme a Deus. O malfeitor que estava do lado oposto, ele disse, olha, tema a Deus, se curve diante dEle, se reverencie a esse que é todo poder e glória. Ele reconhece de imediato a soberania, que é um atributo do Senhor.
O Senhor é soberano, Ele reina sobre o céu e sobre a terra. Você que veio aqui nessa noite, de que lado você está? Dos que cobram de Jesus ou dos que creem e suplicam a Jesus? O que move você? É uma parede de orgulho ou é o senso de que nós não somos nada e que Deus é tudo? Existem pessoas, irmãos, que são um cartão postal do orgulho, um outdoor do orgulho. Você olha para a pessoa, o corpo dele fala, o jeito de olhar fala, a entonação de voz fala. O orgulhoso é facilmente reconhecido. Ele sempre acha que todo mundo deve alguma coisa para ele. Ele sempre acha que ele é realmente a bola da vez. No entanto, o outro não. Ele fala, cala a boca, nem ao menos teme a Deus, estando nós sob igual sentença. Que sentença? De que esse homem está falando? Ele está falando de uma sentença da qual Jesus não devia. Então não pode ser a sentença decretada pelo governador Pôncio Pilatos, que na verdade eu já expliquei, não era governador, ele era prefeito. O governador daquela região estava na Síria, e Pôncio Pilatos estava ali como prefeito daquele lugar. Então ele diz, olha, nós estamos junto com esse homem debaixo da mesma sentença. Aí nós temos que voltar lá na Bíblia, em Gênesis capítulo 2, capítulo 3, quando, através do pecado de um homem chamado Adão, Adamá, terra, um homem que, desobedecendo à vontade do Senhor, quis conhecer a ciência do bem e do mal e degustou o fruto proibido, e por causa disso a raça humana entrou em declínio, e até hoje nós colhemos a consequência disso, que é a sentença de morte. Pastor, se eu não aceitar a Jesus eu vou ser condenado? Não, condenado você já está. Já há uma sentença de morte para cada um de nós que não conhecemos Jesus. Toda criança, quando nasce, a única certeza que nós temos é que ela vai morrer, só não sabemos o dia, porque o salário do pecado é a morte, e todos pecaram, por isso estão destituídos da glória do Senhor. Então preste atenção, todo aquele que ainda não aceitou Jesus já está sentenciado à morte. Que morte física e espiritual. Jesus veio para resolver um problema imediato da morte física, sim ou não? Não, claro que não. Tanto que ele ressuscita Lázaro e ele morre de novo. Jesus não está preocupado com esse corpo seu aí, porque se ele tivesse, ele tinha resolvido o problema. Ele não está preocupado com o seu corpo, ele está preocupado com a sua alma. Ele está preocupado onde você vai passar a eternidade, porque esses 50, 60, 70 anos, se você tiver boa genética, 80, 90, ele não está preocupado com isso aqui agora. Isso aqui agora está corrompido. Essa carne que você vive nela, ela vai morrer. Agora, preste atenção, ele está dizendo que havia uma sentença de morte. Mas o que Jesus fez para merecer tal sentença? Diga comigo, nada. Ele estava pagando a conta de alguém. Você já pagou conta de um filho? Quem já pagou conta de filho aqui? Aquela conta que você não mandou o filho fazer? Ele só chega com a notinha? Alguém já pagou? Não? Então vai pagar. Se tiver filho, vai pagar. O Senhor da glória, então, manda o seu filho para pagar a minha conta e a sua. E ele veste a roupa do pecado. Qual é a roupa do pecado? Isso aqui. E essa roupa do pecado do Senhor Jesus, então, aos 33 anos, ela vem a óbito. Porque o salário do pecado é a morte, e o corpo que Jesus vivia era um corpo que foi fabricado aqui na terra. Porque se ele não era 100% semente de homem e de mulher, pelo menos da mulher, Deus tirou os 100% que precisava para fazer o corpo dele. Então havia uma sentença de morte, e o ladrão entendeu isso. A morte do Senhor Jesus, ele está dizendo aqui, é uma morte vicária. Jesus está morrendo por mim e por você. E é por isso que a igreja é poderosa, porque ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou.
Nós, na verdade, olha a confissão agora, hein? Olha confessionário, vamos abrir o confessionário. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ladrão, ô vizinho. Eu estou falando aqui, irmão, pode ficar tranquilo. Ô vizinho, nós somos pecadores, rapaz, nós somos ladrão. E ladrão tem que morrer mesmo. Nós merecemos, é a justiça. Então nós já descobrimos um segundo atributo do Pai: Ele é justo. Em hebraico é Jeová Tsekenu. Deus é justo. Para que o mal fosse extirpado da nossa eternidade, era preciso que alguém sem pecado entrasse na brecha, enfrentasse o corredor da morte, e esse alguém é o próprio Filho, que despido da glória, vestiu a carne humana, subiu numa cruz e morreu esvaído em sangue, para que eu e você tivéssemos vida eterna. O ladrão merecia a morte, eu e você também. Ou não há nenhum mal feito na nossa vida? Quem tem mal feito na própria vida é malfeitor, sim ou não? Com todo respeito, nós somos malfeitores ainda, porque há em nós ainda a semente do velho homem. O velho homem morreu 100%? Não. O que Jesus fez com o velho homem? Sepultou nas águas do batismo. Mas ele está lá embaixo, doidinho para voltar à tona, para emergir do abismo em que foi colocado. Jesus se faz pecador e sobe na cruz, se coloca em igual sentença, enfrenta a morte por amor. Mas este, disse ele, nenhum mal fez. Diga comigo: Jesus não tem pecados. Ele se fez pecador. Trocou de lugar com você. Você já deu o seu marmitex para alguém comer? O dia que você der o seu marmitex e ficar sem almoço, você pode ter certeza que quem comer a sua comida vai entender que você o ama. Porque se eu for ali comprar um para mim e um para ele, pode ser que ele não entenda. Mas se eu passar fome para que alguém se alimente do que era meu, aí você provou o que é amor. Este não fez mal. O malfeitor convertido, então, faz uma confissão e reconhece Jesus como um homem sem pecados. Você já fez a confissão que pode mudar a sua vida? Você já se reconheceu pecador diante do Pai e do Senhor Jesus? Credes em Deus, crede também em mim. Tem muitas pessoas que acham que basta crer apenas no Pai. Fica distante, irmãos. Mas quando você crê no Filho, você traz Deus para dentro de você. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Sabe por que algumas religiões não querem que Jesus seja Deus? Para que Deus continue distante de nós. Mas quando a gente reconhece Jesus como Deus, a gente entende que Deus trocou de lugar conosco. A gente entende que foi Deus, na figura do seu Filho, que enfrentou o pecado e a morte e nos amou até as últimas consequências. A gente não vê mais confissão de pecado. Eu não sei se a Igreja Católica ainda tem confessionário, mas se tiver, será que está sendo usado? Porque o nosso erro foi ter tirado o confessionário. Porque está aí uma coisa que a gente podia ter continuado igual os católicos, que lá pelo menos de vez em quando aparece um para confessar alguma coisa. Aqui nem isso. O povo não tem nada errado, está tudo certo. Compro, não pago, está tudo bem, tranquilo. Deus se agrada disso. Vamos confessar nosso pecado?
Vamos confessar? Eu me lembro que um dia eu abri um confessionário aqui, a irmãzinha levantou a mão e falou: pastor, eu queria confessar meu pecado. Eu falei: qual é, minha filha? Eu sou mentirosa. Tem gente que tem coragem ainda, né, gente? E você? Qual é o teu mal feito? Ele vai orar daqui a pouco, mas para orar tem que confessar. Orar não é pedir, 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 pedir. Tem gente que começa a oração pedindo e termina pedindo, vira uma mendicância. Mendigo de Jesus. A oração, ela pode até ter pedidos, mas por favor, comece aí da forma correta. Quando ele diz: este homem não tem pecado, ele está reconhecendo que este homem é Deus. Reconheça na tua oração quem é que fala contigo. Ah, eu não sei adorar. Então reconhece quem é Deus na tua vida, que você já está adorando. Adoração é isso, reconhecer o que Deus é. Vai para a adoração antes de ir para a petição. Depois confessa o teu pecado. Essa oração aqui, ela tem pelo menos 3 degraus. Ela tem pelo menos 3 pilares, 3 passos. Se você não sabia orar, acaba de fazer teologia com um malfeitor convertido e sai daqui sabendo como que se ora. Primeiro, reconhece quem é Deus. Segundo, reconhece quem é você. Aí você pode pedir. O dia que você reconhecer quem é Deus e quem é você, você está em condições de pedir. Deus não tem pecado e eu tenho todos, e mais alguns. É por isso que a gente tem que abrir uma igreja dessa em Jataí. É por isso que tem que abrir uma igreja dessa em Oruana, Mineiros, Quirinópolis, Maurilândia, Castelândia, Porteirão, Turvelândia, Montevidio, Acreúna. Sabe por quê? Porque um evangelho desse não pode parar de ser pregado. Porque os malfeitores têm ido às igrejas para ver Jesus resolvendo os seus problemas imediatos. O povo quer ficar rico, bonito e cheiroso. Pois então vá para outro lugar, para uma casa lotérica, para um salão de beleza. Igreja não é lugar de maquiar ninguém. Aqui, meu irmão, não tem cortina de fumaça, não. Aqui não tem mise-en-scène, não. Aqui é a palavra do Senhor, doa quem doer. Você vai sair daqui esfolado, mas com a certeza de que seu nome está escrito no livro da vida. Parar com isso. Igreja virou shopping, é um entra e sai. A quantidade que entra pela porta da frente é a quantidade que sai pela porta do fundo. E o povo não sai nada melhor. A igreja não é o lugar de você resolver os teus problemas imediatos. A igreja é o lugar de você adorar, de você confessar e depois você pode pedir. Nessa ordem. É nessa ordem. Nós, na verdade, com justiça. Quem é esse homem para falar de justiça? Um bandido falando de justiça. Um homem que tinha consciência do que é ser justo. Meu Deus! E a gente às vezes encontra os cristãos da contemporaneidade que não sabem o que é ser justo, que acha que Deus é injusto, que acha que o pastor é injusto. Pessoas que querem transferir responsabilidade. Se eu te perguntar por que você sofre, você vai ter honestidade de dizer: eu sofro porque mereço? Será que você vai ter essa hombridade, essa honradez? Ou você vai transferir a tua culpa para o governador, para o prefeito? É fácil, né? São homens públicos. Aproveita e põe um pastor nesse pacote aí também. Quando o profeta chega então lá para o rei Davi e fala que ele é um adúltero e que ele matou o marido da mulher, gente, que homem! Não é pelo fato do que ele fez, não, porque o que ele fez é hediondo, é horrível. Ele matou um soldado covardemente para tomar a bonitona dele. Isso é muito feio. Mas ele foi homem quando ele disse: pequei contra Deus. Você está vendo eu confessar aqui o meu pecado? Por favor, seja homem. Hoje é um tal de fazer filho, não querer pagar DNA. Pelo amor de Deus, irmão.
Você dar a pensão para um filho é o mínimo, isso é nada. E não vai com R$100 não, que o menino não tem que chupar balinha não, o menino tem que comer, beber, vestir, tomar remédio. Aí ele faz a oração. Talvez foi a única oração que esse homem fez. Talvez seja a primeira e única oração que esse homem fez. E na oração que ele faz, ele não se dirige ao Pai, ele se dirige ao Filho. Eu posso orar para o Espírito Santo? Pode. Eu posso orar para Jeová, Deus Pai? Pode. Mas você quer fazer a coisa certa? Ore para Deus em nome de Jesus. Não é Maria. Porque tem uma história que Maria morreu sem pecado. Mentira. É mentira de Satanás. Maria não. O único ser na terra que morreu sem pecado chama-se Jesus. Tem uma história que Maria foi assunta aos céus. Maria Imaculada não existe. Maria tinha mácula sim. Maria tinha mácula sim. Imaculado é só Jesus. E essa história de que ela foi assunta aos céus no Monte das Oliveiras é mentira. O único que foi assunto aos céus no Monte da Oliveira foi Jesus. O único ser sem pecado foi Jesus. Então não é para orar no nome da Maria, é para orar no nome de Jesus. E essa história de pede à mãe que o filho atende, isso não é de Deus. Pastor, o senhor está ficando doido, tem católico visitando a gente. Então, veio justamente para ouvir isso. Vai te odiar o resto da vida. Pode ser que não, se converta hoje. A salvação não é para todo mundo. A salvação não é para todo mundo. Parar com essa bobagem de que Deus é brasileiro. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino, meu Jesus. O malfeitor faz a oração na hora certa, no lugar certo e do jeito certo. Esse homem é botafoguense, irmão, não tem como. Não, para acertar, fazer só gol de placa, só de... esse homem tem que ser botafoguense, irmão. O cara faz a oração certa, do jeito certo, no lugar certo, e endereçado para a pessoa certa. Olha o que ele fala: lembra-te de mim. Reconhece que Jesus tinha boa memória, reconhece que Jesus é fiel, reconhece que Jesus pode resolver o seu problema imediato, sim ou não? Não, ele está sabendo que vai morrer, o caixãozão roxo está esperando ele. As bolachinhas, o cafezinho e o biscoito, engana menino, está ali no funeral. Ele já viu tudo. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele já está sabendo que Jesus vai voltar. E você? Você sabia por que eu deixei o Espiritismo? Porque o Espiritismo kardecista fala que Jesus não vai voltar. Acontece que eu comprei um livro adotado pela Federação Espírita Brasileira, pela FEB, e eu toda a vida fui de ler, hein? Você não se engana comigo, não. Eu já tive épocas de ler num semestre 48 livros. Você não se engana comigo. E naquela época eu era um grande leitor, porque o espírita é, por natureza, um bom leitor. E eu li um livro adotado pela FEB, e nesse livro o autor, que era um dos líderes da FEB, não me lembro do nome dele, ele fala no seu livro de 200 e tantas páginas, que Jesus ia voltar. Isso foi uma bomba que caiu na minha cabeça, porque durante 15 anos o Espiritismo me ensinou que Jesus jamais voltaria. Esse homem espírita, ele diz no seu livro que Jesus ia voltar. Imediatamente uma luz acendeu, e eu disse: se Jesus vai voltar, os crentes estão certos. Se os crentes estão certos, eu estou no lugar errado.
Procurei um cidadão que é conhecidíssimo aqui, professor da faculdade, espírita de carteirinha, mais espírita do que o Kardec. O procurei e fiz uma pergunta para ele: Jesus vai voltar? Ele falou: claro que não. Eu falei: e esse livro aqui? Está dizendo que Jesus vai voltar. Ele olhou para mim e falou: por favor, leia livros adotados pela FEB. Eu falei: olha aqui a primeira página. Adotadíssimo pela FEB. Ele falou: mas não sei o que. E o cara patina, né? Aí se não for 4x4, fica totalmente patinado, né? E aí ficou ali, tentando sair ali, e eu peguei e falei para ele assim, dei uma risadinha sarcástica, ele deu uma bronca em mim, eu falei: é a única bronca que eu recebo dentro do kardecismo: adiós. Adiós. Vi que os meus dias estavam contados, porque uma doutrina falsa não se sustenta, a mentira não se sustenta. Esse ladrão, esse malfeitor, esse convertido de Jesus, sabia que Jesus ia voltar. E você? Você está esperando a volta dele? Porque o ladrão estava. Tem hora que ladrão é mais do que a gente. Tem hora que a gente tem que bater continência. Não vou nem terminar a frase. Ele vai voltar. Esse homem estava aguardando a volta dele já. Aí o Senhor Jesus, então, para esse responde, porque para o outro ele não quis responder. Ele disse: em verdade. Ele sempre falava assim. Em verdade significa não há sombra de dúvida. Em verdade te digo que hoje, o hoje tem 24 horas, hoje tu estarás comigo no seio de Abraão. Antes de voltar eu vou te levar. Jesus morreu primeiro, o ladrão morreu depois. Aliás, Jesus não morreu, ele entregou o seu espírito, porque ele disse que tinha poder para dar a vida e retomá-la. Lembra disso? Eu dou a vida e a tomo para mim de novo. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. Os homens de Deus morrem assim, sem muito estardalhaço, sem muito faniquito. João Wesley morreu assim. Todo mundo esperando a morte dele, o povo acampado na casa dele. Ele disse: não, fica tranquilo, não chegou a hora. Um dia eu vou avisar. Então, certo dia, o Senhor falou que o recolheria, ele chamou a família: pode vir. Hoje é o grande dia. Pediu o inário, cantou um cântico. Após o final do cântico, entregou o inário e fez assim, ó. Homem de Deus, até para morrer é diferente, irmãos. Nenhum osso foi quebrado. Ninguém teve o prazer de dizer: eu matei Jesus. Não, ele se entregou. Ninguém pode matar Deus. Deus é imatável. Deixa, não tira não. Deus é imatável. Acabei de inventar essa aqui agora. Hoje estarás comigo no paraíso. Você consegue orar como esse homem? Do jeito certo, na hora certa, para a pessoa certa. A tua oração é cheia de si mesmo, ou a tua oração ela é desprovida de si mesmo? Como é que você vai para a oração? Pastor, eu vou para a oração e eu vou desprovido de mim mesmo. Quanto tempo você gasta para orar? Não, 5 minutos eu resolvo. Resolve não, irmão. Com 5 minutos você não vence você mesmo. Aqui fala para vocês alguém que ora. Com 5 minutos você não derruba esse gigante que há dentro de você. Eu gasto 10 minutos. Por favor, você ainda não aprendeu a orar. A oração você só vai conseguir verdadeiramente comunicar-se com Deus a hora que você vencer o seu eu, que é muito grande. Porque a gente chega na oração como o primeiro malfeitor, querendo que Deus faça segundo a nossa vontade. E somente quando você entra na presença dele é que você descobre que quem manda, quem dá as cartas, é ele. Se Deus não mudar nada na sua vida,
Ele muda você, já está de bom tamanho. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, eu estou chegando à conclusão que Deus faz o que Ele quer, Ele não muda nada na nossa vida. Parece que a oração é só para mudar a gente. Eu falei: então tá bom, irmão, se você mudar já está bom demais. Que o problema de nós é nós. O problema da gente é a gente. É nós que somos muito pedantes. É nós que achamos que temos algum direito e algum valor. Tem valor nenhum, tem direito nenhum, toda honra e toda glória é para Ele. Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Quando Moisés pergunta: se o faraó me perguntar quem me mandou, o que eu digo para ele? Diga para ele: eu sou, te mandei. Eu sou, te mandei. É eu que mando, é eu que resolvo, é eu que construo, é eu que destruo, é eu que mato, é eu que ressuscito. É eu sou o que sou. Quero deixar essa palavra no seu coração. Você consegue enxergar que Deus é justo? Você consegue enxergar que Deus é soberano? Você consegue enxergar que Deus é suficientemente capaz de responder a tua oração no tempo dele, do jeito dele? O ladrão reconheceu que Jesus é Deus, quando ele disse que ele é soberano, em outras palavras. O ladrão conseguiu enxergar que Jesus é rei, quando vieres no teu reino. Jesus é rei? Na sua vida quem manda? Na minha vida mando eu. Então Jesus ainda não reina. Oh, Jesus vem reinar. A Bíblia fala que o reino de Jesus nasce primeiro no seu coração. Na tua casa quem manda é a mulher, então Jesus não está reinando nessa casa. Na tua vida, quem manda é Jesus, então obedece. Você já enxergou que Jesus retornará? Quando é que Jesus retornará? Eu não sei. Mas como é que ele retornará? Eu sei. A Bíblia diz que ele virá até as nuvens e arrebatará a sua igreja. E o povo fica com raiva da gente. Se o crente sair falando aí que vai ser arrebatado, o povo fica com raiva. Esse homem é muito pedante. Não, irmão, está na Bíblia. Nós seremos transformados num piscar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Você vai deixar essa carne que apodrece e vai ganhar uma carne que não apodrece. Pastor, no céu a gente come. Aí, a pessoa só pensa em comida. Olha, se no céu a gente come, eu não sei. Mas quando Jesus veio aqui com o corpo glorificado, ele comeu. Ele comeu pão com os apóstolos. Depois ele fritou, ele assou um peixe para o Pedro. Eu acho muito difícil que ele tenha visto o Pedro comer e não ter dado uma beliscada. Se no céu tem comida, eu não sei. Mas quando você vier passear na terra, pode ficar tranquilo que você vai poder comer alguma coisa. A cada 1000 anos, eu não sei exatamente quando. O corpo glorificado, irmão, ele é esbelto, sem gordura localizada. Eu quero que você acredite nisso de verdade. O ladrão acreditava, e é por isso que ele foi para o céu, porque ele acreditava. O justo vive pela fé, acredita. É melhor ir para o céu, crendo em muitas coisas que talvez nem são verdades, não estou falando disso aqui, do que ir para o inferno e sofrer eternamente porque não creu. A fé dos evangélicos é uma fé medíocre, eles creem em tudo. É melhor ir para o céu crendo em um monte de coisa e deixar para Deus dizer para a gente o que era palha e o que era madeira, do que a gente tentar fazer essa seleção e acabar deixando de crer naquilo que é mais importante: Jesus vai voltar. Posso encerrar? Você está feliz? Tranquilo? Feche os seus olhos, eu vou orar com você.